Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Muca e, povo, iniciando mais um vídeo aqui. Hoje um vídeo um pouco diferente, mais uma conversa com vocês aqui do que mostrar alguma coisa pra vocês em especial. Mudei meu penteado aí, o que vocês acharam? Tô tipo o Zé Bonitinho, né? Calma, mentira, acordei assim. Preguiça de tomar banho e depois gravar pra vocês, vou gravar assim, né? Fica esse registro aí, cabelo partido ao meio aí. Parecendo o old, a galera. Quando o pobre tenta fazer o old money, né? Sai isso aqui, ó. Aí, toma. Mentira, pobre. Aí, deixa aí meu cabelo. Tá repartido. Não tá repartido no meio, aí. Tá repartido aqui, ó. Parecendo um nativo, né? Ontem eu fui pra praia. Cara, aí tá? Uma coisa excelente de morar numa cidade com praia. Eu saí do trabalho ontem, cansado. Era domingo, né? Então, tipo assim, eu trabalho de terça a domingo. Então, o último dia da semana, assim, tava moído. Então, cara, fui pra praia. Tava muito quente, tipo, tava uns 30 e alguma coisa graus. E aí eu entrei no mar e falei, nossa, cara, parecia que eu tinha entrado em um furor, assim, uma massagem, assim. O corpo relaxa, assim, conecta com o mar. Quem diria, né? O ser humano é pra viver na natureza. Cara, sensacional. Mas o papo que eu queria trocar com vocês hoje é: a vida é um jogo de truco, tá? Ou você tá com o gato na mão, ou você tem umas cartas muito boas, ou você tem que blefar. Tem que passar o famoso facão. E assim, calma, vou explicar pra vocês. E assim funciona a vida. Por quê? Eu tava pensando numa analogia, né? Qual que seria uma analogia boa pra explicar tudo, né? Cara, como que eu cheguei na Europa sem dinheiro, como que a gente tá aqui, como que a gente sobrevive, como foi essa trajetória, como tem sido a minha vida profissional, as oportunidades que me aparecem e as oportunidades que eu crio e como que a gente faz isso, né? Eu jogava truco. Cara, eu jogava truco na escola, jogava depois, pô, saía, eu ia pro futebol, fazia aula lá, né? Escolinha de futebol. Pô, no meio da escolinha de futebol lá acabou, intervalo, tarará, vai lá, truco. Não sei o que, vamos sair entre amigos. Pô, ia na casa do meu amigo Cadu, jogava lá um truco. Era eu, o pai dele, o irmão dele, o Joãozinho e uma galera a mais lá que outros amigos que ia lá e a gente jogava truco. E eu sempre percebia, principalmente o pai dele e o irmão dele, que jogam muito mais tempo que eu, que nem sempre eles tinham cartas legais. E eu que tinha carta legal, acabava perdendo pra eles, tá? Por quê? Porque eu tendo carta legal, eu não tinha mais top. Eu tinha uma carta legal, vamos dizer, uma carta 7, né? Então, corria o risco de alguém na mesa estar com uma carta 8 ou 10. E eles estavam com uma carta nível 3, tá? E eles falavam o quê? Truco! Eu falava, caraca, eu tô com uma carta nível 7, velho. Eles estão com a carta nível 8. Vou não. Valeu. E daí eles mostravam o jogo, às vezes mostrava, às vezes não mostrava, né? Faz parte do jogo. Tem vezes que você conta como você fez aquilo e tem vezes que você não conta. Falar, isso aqui vai ficar no baú da história. E eu vi, falei, caraca, levei um facão. O facão como ele mentiu, né? Ludibriou você. Como ele blefou com você. E eu falei assim, caraca, tem que aprender a fazer isso. Porque existe uma coisa que é sorte de principiante, tá? Isso existe, tá? Sorte de principiante. Tem hora que funciona porque você é principiante, entendeu? Mas depois acaba tipo, velho, tu é macaco velho, tu vai ficar aqui fazendo esse tipo de coisa de novato, entendeu? Então, a gente tem que aprender como funciona o jogo. E pra mim, a vida é igualzinho. O que seria ter uma carta boa? Você tem uma boa família, pai, mãe, estruturado, você tem o dinheiro, você
tá numa sociedade boa, morar em um lugar bom, ter uma casa boa, enfim, né? Você ter uma estrutura. Isso é você ter uma carta boa. O que é você não ter uma carta boa? Cara, aí é o contrário disso, né? Então você morar, um exemplo, no Rio de Janeiro, numa favela. Pô, tu já nasceu prejudicado, tá ligado? Ah, nasci ali na Cracolândia porque meu pai e minha mãe era cracudo. Pô, aí você nasceu menos 7. Entendeu? Então, a vida não é justa. Como um carteado de truco também não é justo. É aleatório, né? Tem hora que eu pego uma carta boa e tem hora que o outro pega a carta boa. O que seria pegar essas cartas boas? São as oportunidades que aparecem pra gente na nossa vida, tá? Uma oportunidade muito boa na minha vida foi conhecer Cristo, né? Apareceu ali, né, através de uma oportunidade com um amigo, e na igreja, tarará. O que eu fiz? Falei, cara, vamos, né? Então eu continuei no jogo. E na hora que Jesus trucou pra cima de mim e falou assim, truco. Eu falei, 6. Estamos aí, né? Crente. Na caminhada. Brincadeira à parte. Mas é assim que funciona a vida, né? E a vida, vamos dizer assim, né? Não é uma partida uma rodada de truco. Ela é a partida inteira, né? Então você tem que chegar até o 12. Claro, e você tem níveis que você vai poder trocar e tem níveis que você não vai poder trocar. Tem níveis que você vai ganhar e tem níveis que, cara, você vai tentar passar o facão ali e vai levar. Porque alguém vai gritar, 6, mentiroso! E aí você tem que, né, ter a inteligência, né, a estratégia, a malandragem no bom sentido de entender quais rodadas você vai ganhar, quais rodadas você vai perder de propósito, né, ou não de propósito, para que na próxima rodada tu possa ganhar, tá? Então isso é uma coisa muito interessante, né? Então, as oportunidades que eu tive uma oportunidade no Brasil de trabalhar com publicidade, né? Então lá eu fui trabalhar em publicidade em outdoors. Eu sabia alguma coisa? Não. Na entrevista me perguntaram se eu sabia alguma coisa. O que eu falei? Claro, já trabalhei com isso. Trabalhei? Não. Entendeu? Aí, a pessoa que estava me contratando, ela tinha uma carta 7. Eu tinha 0 cartas, né? Eu tinha carta, mas era, tipo assim, eram 4, eram 5 e eram 6. E virou pro 3 a rodada ali, entendeu? E eu falei assim, caraca, nunca tive experiência nessa área. O que eu vou fazer? Se eu falar que eu não tive experiência, eu não vou ser contratado. Então, eu falei assim, não, tá ligado, o pai tem experiência, tarará, tarará. Fui contratado. Coisa boa. Primeira semana de trabalho, tarará, mas você não sabia isso? Eu falei assim, é que no meu trabalho era diferente, truco, entendeu? Não, no meu outro lá, faz tempo, então a metodologia era diferente, aqui vocês trabalham diferente, aqui até imagino que seja melhor, tarará. Você pode me ensinar do jeito, eu vou esquecer tudo que eu aprendi, eu quero aprender com vocês. Olha que jogada, né? Olha que jogada. Então eu aprendi e hoje em dia sim, hoje em dia eu já tenho uma carta 8 em publicidade, em questão de outdoors e tudo mais. Então eu consigo entrar numa rodada ali de um jogo de troco de publicitários, eu consigo jogar com eles, entendeu? Eu consigo dar pelo menos umas 3 rondas ele fala truco, né? Ganhar 1 ponto, 2 pontos ali, né? Então, isso que eu queria falar pra vocês. Tem que dar um susto na tua própria vida, né? Pra você, lógico, que quer alguma coisa a mais na vida, eu acho que sim. Porque todo ser humano quer alguma coisa a mais. Eu não sei se isso exatamente é uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas a gente nunca está com... Claro, deixa eu reformular a minha frase, né?
A gente sempre quer alguma coisa a mais. A gente é grato, mas nunca contento, né? Então, o que eu quero dizer? A gente é sempre grato pelo que a gente tem, mas eu sempre quero alguma coisa a mais. E assim é o ser humano. Então, para você dar esse próximo passo, você vai ter que entrar no jogo. Você vai ter que blefar. Você vai ter que passar um facão, né? Outra vez, você vai cair com uma carta boa. Então, o que seria uma carta boa? O preconceito. Calma, calma, calma. O preconceito existe em todas as áreas. Você pode usar isso a teu favor ou contra você, tá? Cara, vamos lá. Eu não tô no meu exatamente lugar de fala, que eu não sou negro, pô, eu sou de um país legal, pô, Brasil. Cara, aqui fora todo mundo gosta de brasileiro, cara. Tá? Todo mundo gosta de brasileiro. Então eu tenho que saber usar isso ao meu favor. Aqui na Espanha tem algum lugar que eles não gostam de tal lugar de algumas pessoas de alguns países, né? Cultural, guerra e tudo mais. Isso é um preconceito. Então, você vai até esse local e falar assim, cara, eu queria uma oportunidade. Tô falando questão de emprego, né? Por quê? Porque nesse lugar, provavelmente, pô, por você ser brasileiro, eles já vão curtir mais de você. Por eu ser uma pessoa mais desenrolada, eles vão, né? Aí você vai jogando. Você tem que saber jogar com as cartas que você tem. Pô, Murilo, eu sou vamos voltar ao exemplo. Eu sou do Rio de Janeiro, não tenho uma família estruturada e sou negão, né? O que eu faço, cara? Cara, vem pra cá, mano, né? Se você quiser, aqui tem muita oportunidade, aqui não tem esse preconceito em tom de pele, tá? O preconceito que eles têm aqui, falar bem a verdade pra vocês, é mais cultural, dependendo da nacionalidade que você é, né? Então, vamos dar um exemplo. Pô, eu sou do Haiti e vou vir pra cá, vai sofrer um pouquinho. Eu sou marroquino e vou vir pra cá, vai sofrer um pouquinho, mas assim, não é demais também. Então você tem que saber usar isso a teu favor, tá? E assim também, aonde eu entrei trabalhar aqui? Aqui eles exigem espanhol, o catalão, o inglês, o francês e é muito bom que você fale aí um alemão aí, tá? O que eu falo disso? Português. O que eu coloquei no meu currículo na hora que eu vou entregar? Espanhol, avançado. Avançado não, fluente. Ok, fluente. Catalão, avançado. Inglês, intermediário. E alemão, básico. Povo, eu não sei, eu acho que a única coisa que eu sei do alemão por causa da minha mulher, que a família dela é alemã, e daí fala Dankeschön, que é tipo obrigado. É isso que eu sei do alemão, tá? Não sei dar bom dia em alemão. Em inglês, good morning. Eu trabalho como garçom, né? Então, drink, after drink. I food, what? É isso que eu sei de inglês, tá? É isso que eu sei de inglês. O catalão, tem muita palavra que é parecida com o brasileiro, né? Então, o bom dia deles é bom dia. É isso que eu sei do catalão, tá? E por favor, que é si us plau. É isso que eu sei do catalão. Dei o espanhol agora, né? Mas no meu currículo eu coloquei que eu era fera em tudo. Quando eu comecei a trabalhar, ele falou, você não é fera em tudo. Você não é fera em tudo. Não, que faz tempo, tararã. É que eu sei falar espanhol, só que esse tipo de palavra eu não conheço. Os produtos de vocês eu não conheço. Mas e o inglês? Não, mas é porque o inglês que a gente aprende no Brasil é diferente, né? Mas lá não tem turista? Não, na minha cidade não tem muito turista. A gente fazia cursinho de inglês lá e o cursinho de inglês é um pouco diferente. Então a pronúncia que às vezes eu fico confuso, que eu não entendo. Nunca fiz um cursinho de inglês, tá? Nunca.
Então, povo, para resumir, a vida é um jogo de troco. Ou você aprende a passar facão, você vai ter que blefar com a vida. Você vai, cara, você vai ter que ocultar alguma informação para você conseguir uma oportunidade, tá? Claro, existe maneiras infinitas de caminhos diferentes, né? Mas eu tô falando um pouco da minha experiência e o que eu não recomendo para vocês, mas o que eu entendo um pouco da vida. Cara, eu tenho 23 anos, não entendo muito da vida, mas o pouco que eu entendo é isso, cara. Tem muitas vezes que você vai ter que blefar com a vida para você ganhar o jogo. E o jogo ganha a ronda, né? A rodada. Mas para você ganhar o jogo, aí é só no final da vida, tá? E até lá, você vai sair com cartas boas, né? Oportunidades boas e oportunidades não tão boas e algumas você vai ter que criar. Como que você cria essa oportunidade? Passando um facão, como eu fiz. Se eu não tivesse passado o facão, eu juro pra vocês, eu não teria emprego aqui, tá? Não é tão fácil assim, pra quem não fala, pra quem é de fora. Não é tão fácil. Então, eu tive que criar minha própria oportunidade, né? Então eu queria ter essa conversa com vocês aqui, pô. Espero que vocês tenham curtido. Não ligue pro meu penteado. O próximo vídeo já estará normal. Fechou? Se você curtiu, se você entende a vida de uma forma diferente, deixa no comentário aí. Deixa eu ver como que você tentar entender um pouco da sua perspectiva. E se você concorda, sim ou não, diz aí nos comentários aí pra gente trocar uma ideia. Valeu? Deixa um like aí, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu e fui!